sejam todos bem-vindos a este nosso canal de Pequenos Estudos Espíritas. O assunto que nós vamos falar hoje é sobre maledicência, que está muito em voga no momento, principalmente nesse grave momento por que passa o Brasil. Estamos a apenas 4 dias das eleições e vocês já sabem como é que está por aí. Cada esquina, cada bar, cada rua, onde tem um grupinho de gente, vocês estão vendo eles falando, alguém falando de alguém. Partidários falando de A ou de B. Agora, você sabe o que é afasia? Afasia, como eu já falei naquele vídeo curto, é a perda do dom da fala, perda da capacidade de se comunicar com os outros. E por que isso acontece com a gente? Por que muitos de nós nascem na Terra com essa incapacidade de falar e de se comunicar bem com as demais pessoas? Nós vamos falar sobre isso. Mas antes, eu quero pedir a todos vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. Se inscrevam, por favor, aperte o botão de inscrito, aperte a tecla todas, mas mais ainda, ouçam os vídeos até o fim, deem like, compartilhem e comentem. Isso é muito importante para que esses estudos cheguem, como eu sempre digo, ao maior número de pessoas. Bom, então é o seguinte, para falar sobre essa afasia, eu vou lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e vou buscar alguma coisa lá para nos ajudar. Exatamente, São Mateus 15, 1 a 20. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca do homem que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos. Isso quase está tendo por aí no Brasil agora, né? As blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem lavar as mãos, o comer sem haver lavado as mãos, não é o que o torna impuro. Isso é porque aqueles judeus fariseus, sempre buscando pregar uma peça em Jesus para o matarem, né? Haviam falado, questionado por que os discípulos comiam sem lavar as mãos. Muito bom. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram, lógico, né? Se escandalizou qualquer coisinha. Ele, porém, respondeu: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos, que conduzem cegos. Se um cego conduz o outro, caem ambos no mesmo fosso. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e assentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo, no pensamento: por que não lavou as mãos por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do corpo. Ou melhor, desculpem, o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não é o que também faz o interior? Então vocês já viram o que Jesus quis dizer com isso. Não é um simples lavar de mão, aquela coisa metódica que está quase que como um dever cívico religioso, que nos macula. O que nos macula, meus irmãos, e que nos afastam de Deus, nos deixam bem longe de Deus, e nos deixam cada vez mais chumbados, lá naquela terceira ordem de espíritos imperfeitos, que nós já falamos aqui no Livro dos Espíritos. Essa é uma das coisas. A maledicência, o falar mal dos outros, o deitar falação sobre as pessoas o tempo todo. Há até um ditado que diz assim, quando Pedro fala de João, sei mais de Pedro do que do João. Por quê?
mostra o caráter infame do Pedro, que é deitar falação sobre o osso. Muito principalmente quando o outro não está perto para se defender. O Espírito Emmanuel traz também essa observação. Tá? Você se macula, você se enche de vibrações más, o seu coração fica negro, fica cinzento, quando você deita falação sobre as pessoas, deita maledicência sobre as pessoas, das pessoas que você não gosta, das pessoas cujo pensamento você não concorda, cuja ideologia você não concorda. Então você, sem saber de nada, eu sem saber de nada, nós sem saber de nada, aqui na nossa insignificância e cá embaixo, nós nos toldamos nosso coração com uma mancha negra. E daí pode surgir tanta coisa que vocês não gostariam de saber. O tanto de coisa que pode surgir já nessa encarnação, esse péssimo hábito, esse hábito infame de falar dos outros pelas costas. De falar dos outros. Você não deve falar mal de ninguém, eu não devo falar mal de ninguém, nós não devemos falar mal de ninguém, embora nós incorremos nesse erro o tempo todo. Por isso que eu falo, não é decorar o que está aqui, nem o que está aqui, que é graça, que vai me dar a graça da salvação, não. O que vai me dar a graça da salvação é exatamente eu aprender e aplicar em mim. E falar mal dos outros, sem provas, criticar, acusar principalmente. É uma coisa absurda. E o Senhor já tinha falado isso lá nos 10 mandamentos que ele entregou a Moisés. Tá? Evitar o falso testemunho. Falso testemunho. Quando nós estamos num barzinho da esquina ali, um grupinho, falando mal do candidato político de outro partido, por exemplo, as pessoas chegam a espumar, chegam a vibrar. Vocês acham que essa energia negativa que está todo mundo emitindo ali está atingindo o outro? Talvez nada. Agora está ficando direitinho todo mundo, bem impregnada na alma, no perispírito de cada um. E um dia isso vai ter que expungir sob a forma de doenças. Podem ter certeza disso. Podem ter a mais pura certeza disso. Foi por isso que Jesus falou. Tá? É o nosso coração que está cheio de iniquidades, de coisas horrendas, grotescas, bizarras mesmo, que nos levam a falar dos outros. Podem ter certeza disso. Tá? É isso que nos torna impuros. É isso que nos afasta cada vez mais de Deus. É isso que nos joga lá naquela terceira ordem de espíritos impuros, imperfeitos, espíritos ruins, da pior qualidade possível. E às vezes muitos que estão lá ainda acham que só porque decoraram esse livro aqui, ou porque decoraram esse aqui, já está com o céu garantido. Lê do engano. Aguarde o desencarne chegar, ou a morte, para você ver se é isso que vai acontecer. Eu falei sobre a afasia. A afasia é o dom da fala prejudicado. Pessoas nascem assim e não tem explicação. Passam a vida toda falando através de sinais, né? E não se sabe por quê. Olha bem, se eu tenho o dom da fala, o dom da retórica, a capacidade de falar bonito e fácil, se eu tenho aquela fala fácil, fluente, que hipnotiza e magnetiza multidões para fazer o mal, para destilar ódio e veneno, para acabar com a paz, vocês podem ter certeza que o câncer vai vir em mim primeiro. Podem ter certeza disso. Se não quiserem, parem para ver. Às vezes o câncer não virá nessa encarnação, mas virá numa outra e você vai estar pagando sem saber por quê. Aquele que usa o dom da fala para enganar, para mentir, para trapacear sobre quaisquer coisas, qualquer forma, sobretudo para enganar as mentes das pessoas, podem ter certeza, vocês, na próxima encarnação ele não terá mais o dom da fala. Eu falo assim, não terá mais a língua. Para quê? Uma língua que não serve para nada, uma língua que não serve para espalhar o amor, a paz, a concórdia entre todas as criaturas, pode ser cortada, não pode? Aí eu vou nascer com aquele problema, o dom da afasia. A ausência, fazia, fala. Isso vem do latim, do grego, acho que do grego parece, não tenho muita certeza não. Mas sei que assim, a é a ausência, né?
fazia fala, ausência da fala. Por que essa pessoa nasceu assim? Ninguém na família é mudo, afásico, ninguém. No entanto, ele está aí, nasceu e criou assim, às vezes até inteligente. E como sofrem essas pessoas? Às vezes são pessoas nervosas, querem se comunicar, mas não conseguem. Se você não comunica, se você não entende um sinal dele, ele fica nervoso. Por quê? Até esse nervoso dele, essa impaciência dele, vem lá daquela encarnação passada, quando ele usava o dom da fala fácil, daquela fala magnética, para enganar multidões, para enganar pessoas, para levar pessoas em desgraça. Podem ter certeza disso. Este não terá mais a linguinha, o dom da fala, na próxima encarnação. É uma oportunidade que Deus vai dar a ele, mas com esse comprometimento. Para ele aprender a respeitar a Deus, aprender a respeitar o dom de Deus, o dom da fala, que não foi lhe dado para isso. Então, meus irmãos, estamos a apenas 4 dias das eleições. Por favor, muito cuidado ao abrirem vossas bocas. Muito cuidado com o peso das vossas palavras. Porque se elas ferirem o outro, elas ferem você primeiro. E ferem num local que você não pode ver, mas um dia você vai sentir. Eu fico por aqui, agradeço a todos vocês, desejando muita paz a todos vocês. Peço a Deus que vos abençoe. Fiquem com Deus.